Neste vídeo veremos um bando de gatos sagrados em Osaka, Japão, que sentiu um terremoto antes de acontecer, e também um terremoto de magnitude 6,1 que quase destruiu um aeroporto inteiro nas Filipinas. Veremos um poderoso terremoto na China, que enviou estudantes correndo para se protegerem, e um evento em 2015 que destruiu mais de 600 mil edifícios no Nepal. Aqui estão 10 terremotos que foram capturados por câmeras de segurança. Izmir é uma cidade metropolitana no oeste da Turquia, na margem leste do Mar Egeu. Depois de Istambul e Ankara, Izmir é a terceira cidade mais populosa da Turquia e opera como seu centro de exportação. A área é uma região sistemicamente ativa, e essa atividade estava em plena exibição por volta do Halloween de 2020. Em 30 de outubro de 2020, um terremoto, que registrou entre 6,6 e 7,0 graus, atingiu cerca de 14 quilômetros da costa de Seamus, uma ilha grega, ao sul de Izmir. Os funcionários de uma empresa de publicidade da cidade se prepararam no escritório, com o intuito de evitar que o edifício desabasse sob eles. Vemos onde estão as prioridades da menina de verde, pois ela arrisca tudo para agarrar seu telefone. Em outro lugar no escritório, vemos luzes penduradas balançando no saguão, enquanto a garota de verde tenta encontrar algo a que se agarrar. Outro homem se esconde debaixo de uma mesa momentos antes de uma luminária cair do teto. As mesas e cadeiras rolantes deslizam pelo chão enquanto outros funcionários do escritório tentam agarrar-se a algo estável. Uma mulher quase é derrubada por uma impressora que cai. O terremoto principal foi seguido por 1.400 tremores secundários, com 43 registrando como mini-terremotos de magnitude 4,0. O terremoto inicial também desencadeou um tsunami, que danificou várias cidades costeiras ao redor da província. Sulawesi é uma das 5 principais ilhas que compõem a Indonésia. O próprio país é o maior arquipélago do mundo, com mais de 18 mil ilhas sob controle indonésio. A maioria destas ilhas existe em um complexo cenário tectônico entre as placas da Austrália, do Pacífico, Filipina e Sunda, tornando-as altamente suscetíveis a terremotos e tsunamis. Em 28 de setembro de 2018, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a Península Minahasa, uma fina faixa de terra ao redor do Golfo de Tomini. Além de 150 tremores secundários, o terremoto também enviou várias ondas de tsunami de 1,5 metros de altura que se despenharam sobre a costa, e depois uma enorme onda de 5,5 metros varreu toda a ilha. Parece que uma pequena multidão está se preparando para um show, e então o terremoto atinge a ilha inteira. A câmera de TV treme enquanto a multidão se espalha em todas as direções. Objetos soltos caem do teto, e as pessoas literalmente se jogam sobre as mesas em pânico total. A água inunda o perímetro, e podemos ver os ladrilhos do chão rachando e descascando. Enquanto isso, as câmeras de segurança perto do porto quase se soltam de seus suportes quando o terremoto atinge. Elas permanecem intactas o tempo suficiente para registrar um guindaste de carga tombando e se chocando com a estrada. Perto da costa, imagens de uma câmera a bordo mostram o terremoto em Kotapalu. Árvores se dobram para frente e para trás enquanto as pessoas se apressam para se protegerem. A água cai sobre o muro do mar, levando um homem a questionar se é ou não seguro entrar em seu carro e ir embora. De acordo com o Vox, o terremoto reduziu milhares de edifícios a escombros e deixou para trás um desastre humanitário. Yi'an é uma cidade de nível prefeitório na província ocidental de Sichuan, China.
localizada logo abaixo do Planalto tibetano, está principalmente exposta a monções, enchentes e deslizamentos de terra, mas isso não significa que seja impermeável a outros desastres naturais. No dia 1º de junho de 2022, um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a cidade de Yan. Várias câmeras CCTV instaladas na área registraram a reação imediata de todos. Algumas das filmagens mais reveladoras vieram da Lushan Middle School, onde os alunos estavam claramente praticando seus exercícios de terremoto. O terremoto ocorre, forçando uma mãe assustada a agarrar seu filho e correr para a porta, mas ela hesita porque os detritos podem cair na frente da porta. Em outro lugar, um cão adormecido foge depois que o terremoto interrompe sua soneca. No Lushan Middle, os estudantes ouvem as sirenes distantes e imediatamente se escondem debaixo de suas mesas. Uma vez que a situação esteja segura, seu professor pede a todos que saiam da sala de aula. Um aviso antecipado foi dado a 10 milhões de pessoas ao redor do epicentro, cerca de 9 segundos antes da ocorrência do terremoto. Talvez tenha sido isso que os alunos da segunda turma ouviram no interfone, pois todos eles saltaram em uníssono para debaixo de suas mesas. Katmandu é a capital do Nepal e o principal centro comercial do país, mas em 25 de abril de 2015 um poderoso terremoto de magnitude 7,8 paralisou os negócios. Foi o pior desastre natural que atingiu o país em quase 100 anos. Para piorar a situação, o terremoto provocou uma avalanche no Monte Everest que matou 22 pessoas, o dia mais mortífero da história do Everest. Vilarejos inteiros desmoronaram, deixando centenas de milhares de pessoas desabrigadas em todo o país. Na cidade de Tripurshore, câmeras de CCTV capturaram o momento em que o terremoto ocorreu. Scooters, carros e pedestres passam por um cruzamento movimentado. É difícil imaginar dirigir assim, mas os nepaleses locais estão bastante acostumados a isso. Então o chão começa a tremer e as pessoas começam a correr. Os carros param em seus trilhos enquanto grupos de pessoas se reúnem na rua, não querendo ficar perto dos edifícios altos. Ninguém se move uma vez que o terremoto diminui. Eles estão bem cientes de que um tremor secundário pode ocorrer a qualquer momento. Este clipe não faz justiça à destruição total experimentada naquele dia. Em outros lugares no Nepal, 600 mil estruturas foram danificadas ou completamente arrasadas. 9 mil pessoas perderam suas vidas, mas o número poderia ter sido muito maior se o terremoto não tivesse ocorrido quando ocorreu. Muitas pessoas estavam trabalhando fora dos edifícios altos e de outros escombros em queda quando o terremoto ocorreu. O Aeroporto Internacional de Clark está localizado no norte das Filipinas e atende voos domésticos e internacionais. A história de Clark remonta a 1919, quando o exército do ZEUA transformou a área em um aeródromo, que serviu como uma importante base no exterior durante a Segunda Guerra Mundial. O governo filipino assumiu o controle no início dos anos 1990 e o Aeroporto Internacional Clark foi inaugurado em 1996, 23 anos depois, em 22 de abril de 2019. Um terremoto de magnitude 6,1 sacudiu o Aeroporto Internacional Clark e seus ocupantes. Os viajantes agarraram seus entes queridos e se espalharam para se proteger, mas alguns ficaram presos quando os destroços começaram a cair do teto. Um terminal cheio de viajantes impacientes mergulha no caos enquanto o terremoto abala tudo dentro dele, incluindo nossas câmeras CCTV. Um homem fica preso em uma rampa depois de passar pela segurança, arrastando a maior parte da linha com ele. Vemos outra equipe de segurança entrar em pânico e se proteger. Detritos e luminárias caem do teto, perdendo por pouco 2 mulheres.
Na área de check-in, as pessoas estão cobrindo suas cabeças e esperando que tudo fique bem, e no final da fila vemos alguns homens escapando por pouco, antes que o telhado desabe sobre eles. As imagens da área de check-in e da área de embarque mostram claramente que um forte terremoto atingiu o aeroporto internacional de Clark. Osaka, no Japão, é a terceira cidade mais populosa do país, localizada na costa da Baía de Osaka, na ilha de Honshu. A cidade desempenha um papel crucial na economia do Japão, sendo considerada uma das cidades mais multiculturais do leste da Ásia. É também a sede do Osaka Exchange, um dos 4 principais mercados de futebol do Japão. Quando todos aqueles empresários precisam de um lugar para relaxar, eles vão a um dos muitos cafés de Osaka. Lá eles podem desfrutar de um pouco de paz e sossego, fazer um lanche e sair com gatos, por cerca de 200 ienes por 10 minutos, mas em 18 de junho de 2018, quando um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a cidade, os cafés para gatos eram tudo menos pacíficos. Vemos os gatos pulando escada abaixo o melhor que podem, eles sabem que algo está acontecendo, e então o terremoto atinge, fazendo com que todos os felinos do prédio se espalhem. Assim que o chão para de tremer, todos parecem relaxar. Eles se tornam gatos adoráveis e preguiçosos novamente. Obviamente, esses gatos sabiam que algo iria acontecer, mas o que a ciência diz sobre os animais preverem terremotos? De acordo com o US Geological Survey, a maioria das evidências é anedótica, o que significa que não temos certeza, mas muitas pessoas afirmam tê-lo visto. Eles podem definitivamente sentir isso antes de nós, como mostra este vídeo. Os terremotos emitem 2 ondas, uma onda P primária e uma onda S secundária mais poderosa. Na verdade, os animais podem sentir a onda P, mas os humanos não. Com pouco menos de 300 mil habitantes, Anchorage é a cidade mais populosa do Alasca. Como capital do estado, abriga aproximadamente 40% da população, e a própria cidade cobre uma área maior que Rhode Island. Embora você não pense em terremotos quando imagina o Alasca, eles são bastante frequentes, com uma magnitude de 7 ou mais ocorrendo a cada 1 ou 2 anos. Na sexta-feira, 30 de novembro de 2018, um desses tremores de magnitude 7,0 atingiu o norte de Anchorage por volta das 8h30. O Centro Nacional de Alerta de Tsunami, convenientemente localizado dentro da zona sísmica, em Palmer, Alasca, emitiu um alerta para as áreas costeiras próximas. Enquanto isso, câmeras CCTV dentro da pré-escola Alaska Children's Academy capturaram o evento. Uma câmera, em uma pequena sala de aula individual treme, quando o terremoto derruba as coisas da prateleira. Segundo a equipe, as câmeras do circuito interno de TV estavam desligadas, por isso tremeram com tanta violência. Felizmente, a escola está sempre fechada às sextas-feiras. Em outra parte da escola, vemos o terremoto atingir a área principal de aprendizado. Parabéns às cadeiras, que não caíram das carteiras. Segundo relatos, cerca de 117 pessoas sofreram ferimentos leves, variando de pequenos cortes e hematomas a ossos quebrados. Enquanto nosso jardim de infância se mantinha, outras escolas mais próximas do epicentro, em Mackenzie Point, sofreram danos graves. No geral, o terremoto causou aproximadamente 30 milhões de dólares em danos à cidade. Em 5 de setembro de 2022, um terremoto de magnitude 6,6 atingiu a província de Sichuan, na China. Isso afetou principalmente o condado de Luding, uma comunidade de cerca de 86 mil pessoas.
Um casal estava voltando para casa quando o terremoto atingiu o condado de Ludin. A câmera do painel registrou toda a provação enquanto o chão tremia ao redor do carro. Nosso motorista freia repentinamente quando ocorre terremoto. Pela maneira como as árvores se inclinam para frente e para trás, quase parece que um tornado está passando pela cidade. Os toldos se desfazem em pilhas de poeira, e vemos um homem correndo pela estrada para salvar sua vida. Nosso motorista pensa em parar no local, mas percebe que está mais seguro no meio da rua e longe dos destroços que caem. Segundo a Reuters, todas as 21 milhões de pessoas sentiram o terremoto em Chengdu, mas a maior parte dos danos foi localizada no condado de Ludin. O terremoto também provocou alguns deslizamentos de terra, que danificaram várias estradas e casas perto do epicentro. Moradores de Ludin dizem que o terremoto foi tão forte que foi difícil resistir. A julgar pelas imagens da câmera, estamos inclinados a acreditar neles. A maioria das piscinas de ondas usa o deslocamento da água para enviar ondas para nadadores entusiasmados. É semelhante a como terremotos e deslizamentos de terra desencadeiam tsunamis, mas esta piscina do lado de fora de um hotel nepalês durante o terremoto de 2015 não deveria fazer ondas muito grandes. Ela não deveria fazer ondas. Câmeras de segurança estavam rodando quando o terremoto aconteceu. Pedimos desculpas antecipadamente pelas imagens tremidas. O que começa como um dia tranquilo à beira da piscina rapidamente se transforma em caos total. A câmera de segurança começa a tremer com o terremoto, como uma criança sacudindo um presente de Natal embrulhado. A água espirra contra as paredes da piscina, fazendo com que as ondas vão e vêm. As ondas ficam maiores a cada curva, mas eventualmente se acalmam à medida que o terremoto diminui. Felizmente, ninguém decidiu que 25 de abril de 2015 é um bom dia para nadar, pelo menos ninguém está hospedado neste hotel.